Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Está todo mundo aí? Boa tarde, professor. Beleza. Eu iniciei aqui a gravação da nossa aula. Então, vamos dar início aqui à nossa disciplina. Bem, eu sou o professor Alexandre Pacito, eu sou professor do Instituto de Computação. Eu vou ser professor da disciplina IEC 082, né, de vocês, cálculo numérico, tá? Essa disciplina, ela é muito importante, tá, para a área de vocês, engenharia mecânica. Eu já ministrei várias vezes para engenharia mecânica. A gente consegue ver várias aplicações práticas de cálculo numérico na área de vocês, tá? Basicamente, a disciplina de cálculo numérico é a implementação de algoritmos matemáticos, né, que realizam operações matemáticas. Então, a gente estuda vários métodos matemáticos e avalia qual o melhor algoritmo para executar esses métodos usando o computador, né? Porque ninguém vai ficar fazendo conta, né, analiticamente, com um problema que tenha uma instância muito grande, né? Nós não queríamos acabar o processamento. Então, multiplicar uma matriz 10.000 por 10.000 está fora de cogitação, né? Então, uma ideia é que a gente aprenda esses algoritmos, tá? Aprenda a identificar aonde que eles podem, né, ser utilizados e executar vários probleminhas usando esses algoritmos, tá? Esse aqui é o meu e-mail, tá? pacita@comp.for.edu.br. Se vocês quiserem deixar alguma coisa registrada, eu recomendo mandar por e-mail, tá? Então, se for alguma coisa simples, manda pelo WhatsApp, mas se quiser deixar registrado, né, para que eu possa avaliar depois, vocês podem mandar por e-mail, que é mais tranquilo de gerenciar, tá? Então, vou fazer a apresentação do curso agora, tá? Então, espero que todos estejam bem aí nessa nossa caminhada aí nessa pandemia, né? Mais um semestre aí remoto, né? Eu sei que é muito difícil para muitos alunos, né? Essa questão do ensino remoto, é mais complicado de aprender, né? Muita gente gosta daquela interação no dia a dia, né? Na universidade, mas é o que a gente tem, né? É o que a gente pode fazer no momento e com a esperança de que em breve a gente possa retornar para o UFAM, né? Que é o nosso desejo. Na verdade, a maioria dos professores, né, quer retornar, né? Só que a gente tem lá uma comissão, um comitê lá de biossegurança que ainda não permitiu, né, a volta dos alunos, né, e dos professores, só para algumas atividades bem específicas mesmo dentro da UFAM. E quem sabe até, né, se tudo der certo, aí a gente passa aí as últimas avaliações de forma presencial, né, e aí a gente possa se conhecer aí presencialmente, tá bom? Mas nesse início agora a gente vai fazer tudo remoto. Aí eu vou explicar agora como é que vai funcionar a nossa disciplina. Então, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, eu tenho duas disciplinas de cálculo numérico esse semestre, uma disciplina para matemática, de 10 às 12, e uma para engenharia mecânica, de 14 às 16. Então, para facilitar, já que a maioria do conteúdo é assíncrono, né? Vão ser vídeos e exercícios que vão ser publicados, então eu juntei as duas turmas, tá? Então, a gente só separa o horário quando for uma atividade assíncrona, como essa primeira aula, e outras que a gente venha a ter, que é para não prejudicar, né? Vocês não terem que ir para um outro horário que não seja de vocês. Mas o Colab Web é o mesmo, o grupo de WhatsApp é o mesmo, tá? Os exercícios vão ser todos os mesmos vídeos, as mesmas avaliações, e aí vai facilitar bastante o nosso trabalho, não tem necessidade de a gente duplicar a produção desse material, tá?
Então, tá bom. Então, o que é computação numérica e o que é cálculo numérico? Tá? Então, basicamente, a gente tem um conjunto de ferramentas ou métodos, né, usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Então, ferramentas ou métodos, vocês já estão acostumados, né, a aprender aí vários métodos, principalmente engenharia mecânica, né, para resolver os problemas. Mas aqui entra a questão aproximada, né? Como a gente vai resolver tudo utilizando o computador ele nunca dá uma solução exata, porque ele tem limitações na representação numérica. Então, ele tem limitação na representação de inteiros, ele tem limitação na representação de números reais, né, os famosos números em ponto flutuante. Então, eu imagino que vocês tenham feito, né, em Introdução à Ciência dos Computadores. Vocês podem me confirmar se vocês fizeram essa disciplina já? ICC? Tem essa disciplina na grade de vocês? Se eu não me engano, programação. Engenharia IPC. IPC, né? Mas vocês programaram em Python, não foi? Foi em Python, sim. Foi em Python, né? Então, bacana. Então, vai ajudar bastante, porque os códigos que a gente vai ver aqui são todos em Python. Claro que são códigos muito mais avançados do que aqueles códigos que vocês aprenderam lá em PC, né? Em PC você tinha aqueles probleminhas, né, razoáveis ali, nível de dificuldade. Aqui, né, entender um algoritmo desse implementado em Python vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a gente tem as bibliotecas que ajudam bastante, né? Então, ela já tem tudo pronto lá, você só faz integrar as operações matemáticas que você quer fazer, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, mas, assim, só para começar já dizendo que é tudo aproximado, né? Como a gente tem lá no Python aquele tipo float, né? Então, aquele tipo float ele tem umas limitações na representação numérica. Então, essas limitações elas vão ser absorvidas por esses métodos matemáticos que a gente vai aprender, tá? Esses métodos, eles se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata, né? Então, portanto, precisam ser resolvidos numericamente. Então, é uma metodologia de resolução de problemas utilizando computadores, tá? Só que é o seguinte, a gente não vai, na verdade, implementar algoritmos, né? Os algoritmos, eles já existem, né? Existem bibliotecas, algoritmos. Esses algoritmos, eles já são testados, né? Você tem versões bem refinadas desses algoritmos, então não faz sentido para vocês de engenharia construir um algoritmo do zero, né? Não faz nenhum sentido. Vocês vão utilizar para resolver problemas. Então, a nossa metodologia é aprender como que o método funciona analiticamente e depois resolver usando um algoritmo que já existe. Só que a gente vai, né, aprender a usar o algoritmo, ver quais são as limitações, né, se o algoritmo ele tem um bom desempenho, se ele não tem, e por aí vai. Então, um problema na matemática pode ser resolvido analiticamente, mas esse método pode se tornar impraticável com o aumento do tamanho do problema. Então, por exemplo, o principal problema que a gente vai ter é resolução de sistemas de equações lineares. E aí, na resolução de sistemas, você precisa fazer multiplicação de matrizes. Multiplicar uma matriz 10 por 10 é uma coisa, né? Uma 3 por 3, que vocês vão fazer nos exercícios, também é outra. Mas multiplicar uma matriz de 100 por 100, de 10.000 por 10.000, que é o caso de muitos problemas da engenharia, aí é muito mais complicado, né? Aí você precisa do computador para fazer esses cálculos. E aí, por exemplo, eu posso ter algumas características das matrizes que facilitam um algoritmo ou não. Se a matriz ela for muito esparsa, né? Se ela tiver muitos coeficientes nulos, eu posso usar um tipo de algoritmo, e se ela não tiver muitos coeficientes nulos, eu posso usar um outro tipo de algoritmo, né? Então, é isso que a gente vai aprender a decidir, né, qual algoritmo utilizar, tá? A solução numérica, ela é calculada, né, quando não existe solução analítica, mas nem sempre gera resultados exatos. Então, por isso que a gente precisa falar do grau de exatidão,
tá? Então, todo algoritmo, a gente vai executar ele em N passos. Cada vez que a gente executar um passo, a gente vai se questionar no algoritmo qual é o grau, qual é o erro, né? E qual é a tolerância de erro para aquele algoritmo. Então, você só vai parar um algoritmo quando aquele erro for muito baixo, né? Ou for suficientemente pequeno para ser aceitável naquela aplicação, tá? Já a solução analítica, né, geralmente os resultados vêm em funções matemáticas, tá? O que geralmente gera resultados exatos, tá? Mas muitas vezes é de difícil resolução. Então, você vai sempre, mesmo que tenha uma solução analítica disponível, você talvez utilize a solução numérica para ter uma resolução mais rápida do problema. Então, resumindo, os métodos numéricos buscam soluções aproximadas, tá, para as formulações matemáticas, tá? A gente tem muitos dados de medidas físicas. Então, é um experimento que você realiza, você coletou amostras. Então, você tem que verificar qual é o erro, né? Quando você terminar de executar um algoritmo em cima daquela amostra, daquele conjunto de amostras. Pode ser uma tabela, e aí você quer interpolar os valores daquela tabela. Então, você vai precisar de tudo isso daí, tá? Então, os métodos, eles buscam uma aproximação do que seria o valor exato, tá? Quando a gente tem uma matriz pequena, por exemplo, uma 3x3, um sistema de equações linear 3x3, é fácil você comparar o resultado numérico com o resultado analítico, né? Eles vão basicamente dar o mesmo resultado. Mas quando você tem um número grande, né, de linhas, de colunas, você acaba se aproximando, né? Tem que resolver dentro de uma tolerância, tá? Então, a gente sempre vai estar preocupado com essa figura do erro, tá bom? Dentro de cálculo numérico. Então, basicamente aqui, quais são as etapas, né, para resolver alguma coisa usando os métodos numéricos? Você tem uma definição de um problema. Então, por exemplo, em engenharia, a gente usa para engenharia civil, a gente usa para verificar as forças numa viga, né? Numa obra. Lá em engenharia de petróleo e gás, tem a questão das forças dentro de um tubo, né? de gás, ou então de óleo. Né? Engenharia mecânica, eu não estou lembrado de um problema agora específico, mas a área de vocês é bem ampla, né? É mecânica geral, né? Então, o pessoal trazia muito problema de equipamentos, né? Numa linha de produção, por exemplo, onde você tinha que fazer alguns cálculos, né? E aí você define esse problema, então faz a modelagem dele, por exemplo, usando o sistema de equação linear, né? A relação entre as forças nesses modelos. Ou então você quer verificar o zero da função, de uma função que modela alguma coisa no sistema. Então, de alguma forma, você tem uma modelagem matemática. E aí você vai para a solução numérica, que seria, se fosse, né, do início, a elaboração de um algoritmo, a codificação do programa e o processamento do programa. Só que aqui, em cálculo numérico, a gente vai estar mais preocupado com essa parte final, porque elaborar o algoritmo a gente não vai, a gente já vai conhecer o algoritmo, né? O algoritmo mais utilizado para resolver aquele problema. Então, aqui a gente vai passar direto para cá, conhecer. E eu, para conhecer o algoritmo, eu preciso saber como que o método funciona, né? Porque o método matemático, ele tem que estar relacionado com o funcionamento do algoritmo. E algumas vezes a gente precisa refinar o método matemático, né? Às vezes, o método matemático, ele não consegue se transformar num algoritmo diretamente. Você precisa fazer os refinamentos, criar umas equações gerais, tá? A gente tem muita equação geral em cálculo numérico, tá? Os somatórios, os produtórios, né? Os polinômios, e esses caras todos viram uma parte do algoritmo, né? Um loop lá, um for,
um enquanto, um while, um if. Então, tudo isso, cada parte da solução matemática vira uma parte do meu algoritmo. Aí a gente vai tentar entender isso daí, tá? E aí você pega aquela entrada que você modelou do teu problema e faz o processamento, tá? E por fim analisa os resultados. Então, a nossa parte aqui de computação numérica é mais essa parte de modelagem, entender como que o método matemático funciona, como que o algoritmo dele funciona e fazer o processamento dos resultados. Aqui em cálculo numérico, a gente tem a abordagem de conhecer o algoritmo, né? Mas esses algoritmos, todos eles estão implementados, por exemplo, nas ferramentas matemáticas, né? Octave, MATLAB, todas essas ferramentas de matemática já implementam alguma função que você coloca lá a entrada, seja através, né, da digitação ou de um arquivo, e ele faz um processamento automático para só te dar o resultado. Mas a gente quer entender como que o algoritmo funciona, então por isso que a gente vai usar Python na nossa disciplina, tá? Para fazer esse estudo dos algoritmos. Até porque se um dia vocês se depararem com um problema novo na profissão de vocês, vocês podem adaptar qualquer algoritmo para executar esse novo problema, né? Não vai ficar dependendo de uma ferramenta onde já está tudo pronto, como o MATLAB, por exemplo. Professor? Sim. O senhor recomenda algum programa para executar o Python, especificamente? Eu vou compartilhar, a gente vai falar sobre isso, eu vou compartilhar com vocês, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente não vai usar o CodeBench, né? O CodeBench, ele funciona para aqueles algoritmos, né? Ele corrige lá as tarefas, os algoritmos lá da disciplina. Mas, na vida real mesmo, a gente não usa o CodeBench. Aí eu vou compartilhar algumas ferramentas, botar o link lá no Colab, que é para vocês utilizarem o Python, né? O código mesmo, bruto. Tá bom? Então, vamos lá. Só um segundo aí. Então, vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de um erro famoso que envolve cálculo numérico, em 91 teve um acidente aí com um míssil Scud que foi lançado, que ele calculou mal a trajetória, tá, do míssil. Na verdade, o sistema de defesa calculou mal a trajetória do míssil, né? Então, esse erro no sistema de defesa ele aconteceu por causa de uma operação matemática que foi executada em nível de ponto flutuante, né? Um cálculo de real. Então, como ele tinha um erro lá de alguns décimos, centésimos no cálculo com o número de ponto flutuante, esses erros, quando vocês vão ver que os algoritmos eles têm muitos passos, né? Quando a entrada é muito grande. Então, eles vão se somando, né? Então, esses décimos foram se somando até causar a falha de detecção do míssil aí, tá? Então, claro que hoje em dia esses erros eles são mais difíceis de acontecer, né? Os computadores evoluíram bastante nesse período de tempo, tá? Mas é bom a gente ficar antenado, porque, claro que ninguém vai trabalhar num sistema de defesa, né? Pelo menos não a priori, né? Mas talvez você trabalhe lá num sistema mecânico que é onde uma falha, né, pode ser catastrófica, né, por algum motivo. Então, vou falar um pouco sobre o nosso plano de ensino. A gente tem princípio de funcionamento de um computador, que é como está lá na meta de vocês, mas, na verdade, o assunto é representação numérica, tá? Então, a gente vai falar sobre representação de números inteiros e pontos flutuantes nos computadores, vamos falar um pouco de erro, tá? Vamos falar de sistema de equações lineares, né? Eles têm 5 métodos para a resolução de sistemas de equações lineares, tá? Raízes de equações, interpolação polinomial, ajuste de curvas e integração numérica. Então, vejo que alguns assuntos aqui vocês já viram, né?
Vocês já devem ter visto lá a integração numérica. Se não viram, vão ver até o final do período. Tá? Então, a gente não está interessado na resolução de integrais, a gente está interessado nos algoritmos que são utilizados para fazer a integração, né? A interpolação também, já devem ter visto em alguma disciplina por aí, raízes de equações, né? Mas o que interessa para a gente são a aplicação desses algoritmos, tá? Porque uma coisa é você fazer para um conjunto de dados muito pequeno, outra coisa é você fazer para um conjunto de dados muito grande, aonde não dá para fazer analiticamente, você precisa do computador para resolver. Então, quais os objetivos? Né? Capacitar o aluno para usar técnicas para resolução numérica de problemas clássicos de cálculo de álgebra, desenvolver algoritmos com base nessas técnicas, a gente vai conhecer os algoritmos, né? Utilizando uma linguagem de programação, que no caso vai ser Python, e avaliar soluções desenvolvidas quanto à sua eficiência e precisão para, se for o caso, aplicar outra técnica mais adequada. Então, a gente vai avaliar vários algoritmos para resolver o mesmo problema. E pode ser que um algoritmo seja melhor para um determinado problema do que para uma outra instância, tá? Como é que vai funcionar? Então, basicamente, a gente vai... Deixa eu mostrar para vocês aqui o Colab. Como é que vai acontecer? O nosso acompanhamento vai ser pelo Colab Web, tá bom? A única coisa que vai ser separada aqui é a nossa primeira aula, tá? Já teve uma aula para matemática de manhã e está tendo essa daqui para vocês. Mas o resto é a mesma coisa. Então, a gente vai ter a unidade 0, que é a representação numérica e erros, tá? A unidade 1 vai ser assim, a gente vai ter os slides, né? Que vão ser disponibilizados, tá? Para aquela unidade. E a gente vai ter as aulas. Então, esse aqui é um vídeo de aula de substituições retroativas, esse aqui é uma aula de método de eliminação de Gauss, aqui é uma aula sobre o algoritmo do método de eliminação de Gauss, aqui uma aula de decomposição LU, tá? Então, toda terça-feira, eu vou subir uma ou mais aulas, tá? Para o Colab Web, tá certo? Esses aqui são só os espaços, tá? As aulas já vão ser gravadas. E aí, após a aula, a gente vai ter os exercícios, tá? Então, a unidade 1, o exercício 1.1 de introdução e substituições retroativas. Então, esse aqui é o exercício relacionado com esse vídeo, tá? Esses 3 exercícios estão relacionados ao método de eliminação de Gauss. Esse exercício está relacionado ao algoritmo, tá? Esses 2 métodos estão relacionados à decomposição LU. Então, cada unidade vai ter um conjunto de exercícios. Então, nessa unidade 1, vão ser 3 exercícios, tá? Então, após uma aula, por exemplo, a gente vai ter uma aula hoje, então vai ter um exercício hoje também, e ele vai ficar aberto por 7 dias. Então, cada exercício fica aberto por 7 dias. Então, o aluno tem bastante tempo para resolver os exercícios ao longo de uma semana, tá? E o exercício fecha com 7 dias e não abre mais, tá? Então, a gente vai ter a unidade 1, a unidade 0, né? A unidade 1, a unidade 2, 3, 4 e 5. Então, a que tem mais exercícios é a unidade 1, tá? Que é o tema mais denso. Mas, por exemplo, a unidade 2, ela só tem 4 exercícios. Então, cada exercício vale 2,5 pontos, tá? Cada unidade tem 10 pontos em exercício. Então, vou ter 10 pontos aqui, 10 pontos aqui. Esse aqui tem 5 exercícios, então, cada exercício vale 2 pontos. Esse aqui tem 2 exercícios, então, cada exercício vale 5 pontos, tá? Então, essa é a nossa forma de acompanhar, e a minha forma de acompanhar vocês através da resolução desses exercícios que valem nota. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que calcula, tá? Alguns métodos, alguns algoritmos, a gente vai usar essa plataforma aqui, a Jupyter. Então, você clica aqui, ele vai abrir essa plataforma aqui, tá? Isso aqui é chama de notebook.
E esse notebook, ele executa o código. Então, vocês vão ver o algoritmo e ele tem uma explicação sobre o algoritmo, tá? E você pode mexer no código, mandar executar, modificar a entrada, né? Fazer modificações no algoritmo, tá? Deixa eu ver se ele vai abrir. Ele demora um pouquinho. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, tem uma explicação do algoritmo, como é que ele funciona. Aqui tem um algoritmo, tá? Vou ver aqui se ele vai abrir. E você executa o algoritmo, tá vendo aqui o botão Run? Depois a gente vai ter uma aula só sobre essa ferramenta. Então, você executa aqui o algoritmo, né? Coloca as suas entradas, tá? E aí, lá no final, ele tem a saída. Tá? Então, a saída aqui, ó, foi x igual a 1, 2, 3, para essa entrada aqui, tá? Aí você pode modificar aqui o código, tá? E executar o algoritmo de novo. Então, aqui a saída já foi diferente. Então, é uma maneira de facilitar, tá, o entendimento do algoritmo e a utilização dele, tá? Mas vocês podem pegar esse código, copiar para qualquer ferramenta que utiliza Python e ele vai executar normalmente, tá? Isso aqui é como se fosse um caderno, né, de anotações sobre um algoritmo. Então, a gente tem lá no Colab algumas aulas assim, tá? Com caderno, com notebook. E aí vai ter um exercício relacionado para executar alguma coisa nesse algoritmo, fazer alguma modificação nele e tudo mais, tá? Então, essa vai ser a forma, tá? Aula toda terça, publicada aqui, material publicado, tá? E o exercício com 7 dias para fazer, com prazo de 7 dias para entregar, tá? Alguns exercícios são objetivos, tá? Você vai lá, põe a resposta e vai te dizer na hora se está certo ou está errado. Mas outros é para você submeter a imagem do exercício. Então, você vai fazer no caderno, tira uma foto, tá? E manda via Colab Web, e aí, em algum momento depois, eu vou corrigir e lançar a nota, tá? Esses exercícios são até melhores, porque aí eu posso dar meio ponto, né? Se uma questão dá 50% da questão, 75% da questão. Todos os exercícios, eles têm gabarito. Então, os exercícios servem para você estudar também. Terminou a resolução e submeteu, aí quando o exercício fechar, ele libera o gabarito. Então, você sempre volta lá para ver o que você errou, né? E ele tem a resolução lá, a resolução daquele exercício, tá? Mas basicamente é assim. Então, como aqui são 13 exercícios, né? Então aqui vai valer menos de 1 ponto cada exercício, né? Ele vai dividir lá, vai botar a mesma pontuação para cada um. Tá certo? Então vou ter mais detalhes aqui. Então a ideia é essa, né? A aula é assíncrona e a submissão dos exercícios, tá? E as dúvidas a gente pode tirar tanto no WhatsApp quanto fazer uma aula síncrona, né? Se essas dúvidas tiverem tiverem muitas dúvidas, muitas pessoas com muita dificuldade. A gente pode marcar um horário sempre no horário da disciplina de vocês. Então, tá. Então, a avaliação vai ser realizada da pontuação de 6 exercícios remotos. Então, na verdade, não é 6, são 6 unidades, né? Então, a unidade 0 vale 10, a unidade 1 vale 10, a 2 vale 10 e assim vai. Então, vocês vão ter 60 pontos. Divide por 6, a gente tem a média dos exercícios, tá? Eu pretendo fazer 2 provas, uma na metade e outra no final, bem no finalzinho mesmo, tá? 2 provas parciais. E aí, quem precisar, faz a prova final. Lembrando que a regra da UFAM é 8, né? Mas, dependendo do desempenho da turma, talvez eu baixe um pouquinho mais para que mais pessoas não precisem fazer a prova final. Mas tudo vai depender do desempenho de vocês aí ao longo da disciplina, tá? Então, o cálculo da média
do ME é a média desses exercícios, mais a prova parcial 1, a prova parcial 2 dividido por 3, tá? Aí a média final calcula daquela forma que você já conhece da UFAM. Bibliografia. Esse material, ele vem sendo atualizado há muitos anos, então ele está muito mastigado, tá? Os métodos, tem as fórmulas, né? A gente diz que são as fórmulas gerais, né, de cada método, e é tudo bem mastigado. Então, vocês não vão ter muito problema em entender os métodos, né, em usar os métodos, tá? Mas se precisar de um livro para acompanhar, então tem esses aqui, tá? As 3 principais bibliografias. Algoritmos Numéricos, do Campos Filho, tá? É um livro bem antigo aí, tem muitas, lá na biblioteca da UFAM, tem muitas unidades desse livro aqui, tá? Acho que é um livro de capa preta. Cálculo numérico, aprendizagem com apoio de software, tá? Do Arenales. E cálculo numérico do Álvaro Paz, tá? E aí eu tenho outras referências aqui. Uma que eu vou usar muito, essa daqui, que é essa análise numérica, tá? Um livro muito bom. Tem muitos exercícios, inclusive vários exercícios são tirados desse livro aqui, do Burden, tá? De análise numérica. Nossas aulas vão ser via Colab Web, tá? Então tá aqui o link, né? Vocês com certeza já acessaram aí. Nosso grupo de WhatsApp e os encontros síncronos quando a gente marcar com antecedência. Então agora eu vou abrir espaço para perguntas. Para as perguntas de vocês. O programa, professor, o senhor falou que ia falar. Sim, pois é. A gente vai usar, em alguns vocês vão executar direto do navegador, tá? Mas alguns, mais para frente, eu vou compartilhar um link para o compilador Python, né? Uma ideiazinha bonita para vocês executarem tudo direitinho. Fazer a análise dos algoritmos, tá? Mas mais para frente a gente vai verificar isso aí. Porque alguns têm o notebook e outros vai estar só o algoritmo mesmo para vocês baixarem e executarem. Tá certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, olha só, daqui a pouco vai ter uma aula já, tá? Nossa primeira aula de representação numérica, unidade 0, e também vai ter o exercício, tá? Para entregar. Então, o exercício, fica despreocupado, vai ser sempre para 7 dias depois, né? Até segunda-feira, 23h55. E não pode deixar de entregar o exercício, porque ele é avaliativo, tá? A nossa primeira prova parcial vai ser lá pela metade do semestre, talvez final de setembro, tá? E a nossa segunda prova vai ser no final do semestre, lá para final de novembro, né? Se não me engano, a prova final tá pro 1º de dezembro, alguma coisa assim. Esse cronograma, ele já está todo separado lá no plano de ensino, tá bom? Vocês olharem lá o plano de ensino, no eCampus já está todo o cronograma lá. A gente vai tentar seguir ao máximo, mas não tem nenhuma garantia. Gabriele, você levantou a mão? Sim, professor. E como vão ser essas provas? Vão ser para entregar no Colab Web também? Ou vai ser pelo Meet? Como é que vai ser? Não, é tranquilo. As provas são o seguinte, a única diferença para a prova e para um exercício é que a gente vai marcar uma data, tá? E aí vão ser umas 3 questões para vocês fazerem em 2 horas, tá? Então, basicamente a diferença é que tem essa limitação de tempo aí, de 2 horas, tá? E aí eu marco uma manhã para
para vocês fazerem. Se tiver problema com a internet, aí começa de novo. O importante é que faça nesse intervalo de 5 horas. Mas eu não vou querer ficar filmando ninguém, não, para saber se está colando ou não, tá? Confiar em vocês aí. Então, faz a prova, tira foto e envia pelo Colab Web. Tá bom? Agora sim, se a UFAM liberar, né, até o final do ano, quem sabe a gente não faça a nossa segunda prova parcial presencial, né? Tem muitos professores querendo fazer isso. Se a UFAM liberar todo mundo aí até dezembro, novembro, aí a gente faz a nossa última prova parcial presencial, né, para ter um pouquinho mais de emoção na disciplina. Alexandre, você levantou a mão? Sim, professor. É que eu não estou matriculado nessa turma, que eu estou esperando o aproveitamento ser aprovado pela ProEG. Mas eu já estou acompanhando, eu queria avisar se tem algum problema. Tá tranquilo. Se você tiver no Colab Web, para mim tá matriculado, eu só lanço no final. Não tem problema, a hora que aparecer lá teu nome, tá? Geralmente as notas só são lançadas no final, né? Vocês vão acompanhando sempre pelo Colab Web, que já calcula tudo bonitinho, já deixa tudo organizado. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, antes que eu esqueça, quando vocês enviarem os exercícios, né? Que tem que enviar foto, evitem zipar, né? Juntar os arquivos, tá? No arquivo compactado, tá? Porque fica difícil para corrigir, tem que baixar e abrir, né? Descompactar o arquivo. Envie mesmo a foto. Dá para enviar vários arquivos em separado pelo Colab. E aí a correção sai até mais rápida. Vocês têm acesso à nota bem mais rápido, tá? Muita gente fez isso no período passado e deu muito trabalho, atrasou a nota, porque tem que ficar baixando, né, o zip, e aí dá muito mais trabalho para corrigir, tá? Mais isso alguém? inclui PDF, professor? Pode ser PDF ou imagem, né? Ele aceita os dois. Se juntar tudo num PDF só, fica perfeito, né? Aí abre o PDF, só faz lá. Mas também pode ser imagem separada. Não tem problema, não. O ruim é com o compactado mesmo, que aí dá muito mais trabalho. Mais alguém? Então, assim, pessoal, a nossa disciplina não é uma disciplina difícil, né? Vocês têm outras disciplinas aí esse semestre, são bem mais difíceis que essa, mas não pode deixar o trabalho ficar acumulado, tá? Então, tem que fazer os exercícios, tá? Dá para entender pelos slides, pela aula, né? Explicando o método. E faz o exercício, entrega, tá? O mais rápido que der, que aí não vai ter problema nenhum com a disciplina. O problema é não fazer os exercícios e aí fica tudo acumulado, né? E aí complica no final, tá? Incrivelmente, é uma disciplina que reprova bastante, tipo, reprova 40%. Eu fico admirado com a capacidade dos alunos de reprovarem cálculo numérico, porque não é... A gente olha lá as fórmulas, elas parecem muito difíceis, mas não tem nada de complicado, né? É só trabalho mesmo. Né? Mas aí os alunos conseguem reprovar em cálculo numérico por algum motivo, tá? E os algoritmos, como eu disse, a gente não vai desenvolver algoritmos, a gente vai conhecer os algoritmos, né? Para ter uma noção básica e guardar esses algoritmos na nossa biblioteca pessoal para usar quando estiver exercendo a profissão aí, né? Ou então outras disciplinas que utilizam computação, né? Quase tudo utiliza computação hoje em dia, né? Não tem como fugir de usar esses algoritmos aí ao longo do curso, do restante do curso de vocês. Mais dúvidas, pessoal? Então, assim, para finalizar, tá? Eu quero dizer que sou um professor bastante acessível, então, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp, tá? Que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não tem problema em usar o WhatsApp. Geralmente, você entregou um exercício errado por um motivo muito grave, errado não, atrasado por um motivo muito grave. Registra lá o teu atraso por e-mail,
E aí depois, se você precisar dessa nota aí eu já vou tá registrado lá que você pelo menos se preocupou, né? Em avisar, porque não conseguiu entregar a tempo, alguma coisa assim, tá? Mas pelo WhatsApp é bem mais fácil a comunicação, tá? Bem mais rápido. Aí a gente vai, toda vez que eu postar um conteúdo novo, eu vou colocar uma mensagem lá no WhatsApp, aí vocês já vão entender que tem alguma coisa para enviar, tá? Aí ele já sabe, se tem aula nova, aí tem um exercício e tem 7 dias para entregar o próximo o exercício, tá? Tem 7 dias para colocar no colar do exercício. Então, o Vitor perguntou que horas vai ter material novo, até 18 horas, tá, Vitor? Tem que começar hoje, né? Para poder sempre ser às terças-feiras, tá? Então, vai estar liberado mais tarde, daqui a pouquinho, para vocês esse material. Aí eu coloco lá no grupo. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Bem, se não tem dúvida, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Primeira parte. E aí a segunda parte vai ser a aula síncrona, né? A aula assíncrona, que vai ser postada daqui a pouco no Colab. E aí a gente vai conversando lá no WhatsApp. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa tarde, tá? Para todo mundo. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde.